Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15, A Viagem. No último programa, nós comentamos sobre a orientação que o Aniceto deu para André Luiz e para Vicente, que naquela zona, em que eles se encontravam, naquela região umbralina, vamos dizer assim, que eles se encontravam, eles deveriam pensar em diminuir a luminosidade, que eles pensassem firmemente para que o brilho deles, e aí o Aniceto vai explicar, para não humilhar aqueles sofredores que também se encontravam naquela região. E aí nós comentamos que, dependendo da necessidade, os espíritos se mostram, com toda a sua luminosidade. Isso, aí o Marco deu o exemplo, lá do livro No Mundo Maior, e eu falei do Entre a Terra e o Céu, onde dois espíritos femininos que vão ajudar obsessores, no caso um é a irmã Cipriana, no outro é a irmã Clara. As duas, elas aparecem, e em oração e na conversa, elas brilham. A irmã Clara, então, brilha, o André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, o título do capítulo é Irmã Clara. Ela vai brilhar como se fosse um arco-íris em todas as cores. Imagina, o negócio como é que não fica bonito. A gente não dá nem para imaginar uma pessoa brilhando nas cores do arco-íris. O arco-íris já é bonito no céu. Imagine uma pessoa brilhando assim na hora da oração. E a gente comentou também que às vezes há necessidade para espantar os espíritos perturbadores. Aí a gente deu o exemplo no livro Grilhões Partido, do livro da Lavra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O doutor Bezerra de Menezes vai ajudar um grupo de jovens que foram acidentados e morreram nesse acidente. Ele vai ajudar se eu não me engano, um dos rapazes que está no carro. A avó intercede por esse jovem e pede ao doutor Bezerra para ajudar. Quando o doutor Bezerra desce, vai lá no fundo lá do canal do Mangue para ajudar, aparecem alguns obsessores, alguns espíritos perturbadores, e começam a gritar. E aí o doutor Bezerra de Menezes toma a seguinte providência, ele brilha. Aí ele provavelmente orou na sua oração, também acabou brilhando propositadamente para que pudesse aqueles espíritos debandarem. Eu também, no programa passado, não falei, mas lembrei também daquela situação no livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz e outros vão seguindo as pegadas luminosas da irmã Zenóbia, quando ela vai às trevas. Porque o Divaldo também conta que ele fez uma vez uma excursão dessa ao mundo, ao mundo espiritual inferior, e ele acompanhou a Rainha Santa de Portugal. E ela orientava que eles andassem nas pegadas luminosas que ela deixava. Quer dizer, olha só, além de brilhar, a pegada ficava luminosa. Imagine o poder desse espírito, Quanto mais evoluído, mais intensidade luminosa. Por isso é que
quando Jesus brilhou, né, no Tabor, o relato é que ele brilhava mais do que o sol, que então não deu para enxergar direito, porque o sol não dá para a gente fixar o olhar. Paulo, quando ele brilha para Paulo, ele fica cego. Então, e o brilho, a gente está falando dessa questão do brilho, porque o Aniceto está relatando aqui o André Luiz, e a gente está aprofundando mais o assunto. Pedindo, né? Mas a gente tem que observar também, gente, que os espíritos nos dizem que o brilho real é o brilho interno, né? Ele vai se expressar nas nossas atitudes. E automaticamente, quando a gente chega no ambiente, aqueles espíritos já mais evoluídos, e a evolução real é a moral, porque ela vem acompanhada do progresso intelectual, mas a finalidade é a moral, que é o que os espíritos falaram para Allan Kardec, na questão 780, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Então a pessoa quando chega, a pessoa moralmente já evoluída, quando chega no ambiente, o ambiente modifica, é automático. Então é o brilho dela ali, sem se fazer brilhar como luz necessariamente. Porque ela está no corpo. Porque ela está no corpo, está no escafandro. O Chico, em determinadas situações, quando nós já colocamos aqui, ele brilhava no corpo. Mas isso não era um espetáculo que todo mundo via. Eram pessoas na intimidade, em determinadas situações de necessidade. Em orações de necessidade, que eu quero dizer, de um passe, uma cura que é feita, né? Então o Divaldo relata isso algumas vezes, mas deve ter acontecido várias vezes. Então, essa questão da cura. Então, nós temos uma amiga nossa, na nossa casa espírita, Dona Silvia, que ela presenciou o Dom Helder Câmara em uma celebração, uma missa, e ele, do Helder Câmara, foi arcebispo, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro. Ele, assim, na hóstia consagrada, parece que ela brilhou, né, Teresa? A mão dele brilhou, né? Então, se fez... Alguns viram isso, e ela relata para nós, uma pessoa séria, idônea, ela é confiável o que ela diz. Então, ela presenciou isso. Exemplo, nós estamos falando do Chico, mas tem do Helder, e com certeza em várias denominações religiosas, Jesus sempre mandou os seus trabalhadores fiéis, vamos dizer assim, para servir de guia para nós, né? Então, esse fenômeno é automático, a pessoa se faz brilhar no automatismo. E muitas vezes, quando o Divaldo relatou isso do Chico, ele diz, eu lembrei agora, porque quando ele relata isso, que ele fala, Chico, você está brilhando, e aquilo saía, aquela luz saía, o Chico com aquele paletó, né, tentando cobrir a luz que saía por dentro dele, né, na questão de não querer aparecer. Então é isso, né, a gente tem que raciocinar assim também. Bom, então vamos começar a nossa leitura, estamos praticamente no final, devemos terminar o capítulo agora, né, e entraremos no capítulo 16. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Então, bastou pensar, a luz apagou. Desligou o botão na mente. Desligou o disjuntor. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa. A ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Lembrando que Campo da Paz é uma pequena colônia, não é, perto, que a gente já mostrou em programas anteriores, que a gente, aqui mesmo no livro, no capítulo 30, o André Luiz vai visitar uma família e elas descrevem melhor como é a colônia Campo da Paz. Lembrando também, gente, ele fala aqui, olha, descíamos milagrosamente através de despenhadeiros de longa extensão. Então deve ser uma região muito com dificuldades de se locomover. Que ele fala milagrosamente descíamos. Então, quer dizer, quando você passa por um lugar que parece que não vai conseguir, consegue, não é? Isso aí são construções mentais, a gente já comentou sobre isso, construções mentais daqueles que habitam ali,
Não é Deus que faz isso para a pessoa habitar ali, são construções mentais. Por exemplo, a gente tem um exemplo do livro Memórias do Suicida, que tem lá a região do Vale dos Suicidas, descrita lá pelos espíritos, para Dona Ivone do Amaral Pereira, em que são construções mentais daqueles que estão ali. Tudo é morada da casa do Pai, tudo. Quando Jesus fala, né, há muitas moradas da casa do meu Pai, aí é morada da casa do Pai, só que é feita pela mente daqueles que estão conturbados aí na sua consciência, que fazem isso. A pessoa, quando pensa só em fazer maldade, quem conhece, né, e não é difícil conhecer, a mente dela só pensa naquilo. Ela chega no lugar querendo já passar alguém para trás, né? Todo mundo sabe disso. Então ela pensa só nisso. Quando desencarnar, ela vai continuar pensando assim. Então vai continuar pensando nisso aí. E a mente, o pensamento, como a gente está colocando nos estudos aqui, o pensamento é matéria que os espíritos nos dizem, nos revelam, nos ensinam. E isso se corporifica no plano espiritual, que é isso que ele está falando aqui, ó. Longos despenhadeiros de muita extensão e milagrosamente passa. Imagina a região como é. Né? Então, Campo da Paz é uma colônia. A gente lembra no livro Nosso Lar, Moradia 2, outra colônia. E dentro dessas colônias, como dentro de Nosso Lar, existem postos de socorro ligado. Esse posto de socorro aqui que o Aniceto mostrou, que é um castelo, né, tem o formato de um castelo, vamos dizer assim, um ponto de apoio, um primeiro ponto antes de adentrar realmente na colônia Campo da Paz. Então, esse posto de socorro que eles vão visitar está ligado a Campo da Paz, não está ligado a Nosso Lar. Está ligado a essa outra pequena colônia que parece, e ela é Nosso Lar, a gente já viu que ela se localiza na periferia do umbral, quer dizer, na região, mas ela fica no intermédio entre o umbral e as zonas superiores. Essa colônia não. Colônia de Moradia 2, que a gente tem lá em Nosso Lar, também não. Já fica no meio do umbral. Lembrando que os espíritos nos ensinam que essa questão, quando a gente fala na periferia, que é o que eles dizem para nós, o nosso lar, a colônia está localizada na periferia do umbral, perto do umbral, periferia encostado, né? Ali, tanto que tem os ministérios da regeneração, que são ligados às zonas inferiores, né? E essa questão da periferia não é questão que está em cima ou embaixo ou do lado, é tudo interligado, é uma questão de densidade. O que vai determinar se o local é um local aprazível ou não, são os habitantes que ali trabalham, só quem trabalha ali, quem habita ali, é o pensamento deles. Lá no Nosso Lar nós lemos que o André Luiz informa, o Lísias, Tobias, eu acho que se informa ao André Luiz que é o compromisso das pessoas do Nosso Lar, o Lísias, né? Compromisso das pessoas que habitam o Nosso Lar, do pensamento do bem, do trabalho no bem, porque aí sim você vai dar um ambiente à colônia adequado, aquela maravilha que a gente leu, né? Imaginem colônias superiores, meu Deus, como deve ser. Então vamos começar a ler o capítulo 16, no posto de socorro. Então o Aniceto mostrou para o André Luiz e para o Vicente que aquele castelo que eles estavam admirados, né, com certeza uma região sombria, de repente um castelo, era um posto de socorro da colônia Campo da Paz. Parágrafo 1º. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros, numa extensão que os meus olhos não conseguiam abranger, né? Eles não conseguiam abranger. Que ela já queria comentar antes de acabar a leitura. Era quase a muralha da China. Né, por aí. Porque então ele ficou assim, achando, né, por que um castelo precisava de tão forte defesa, né, dessa muralha aí tão grande. Mais uma revelação para nós, né? São as defesas, né? Detalhes que ele vai falar.
nessa questão não se mantinha sem defesa, a gente pode se impressionar, mas Jesus não falou para quem bater na face direita oferecer a outra? Então por que tem defesa? Então, olha só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8, é o 7 e 8, porque Allan Kardec vai colocar exatamente isso. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E aí Allan Kardec vai nos explicar, né? Vai nos elucidar aqui, nesse capítulo 12 do Evangelho, que é intitulado Amai os vossos inimigos. E lá na explicação, um determinado ponto, ele diz assim, do item 8. Se lhes não puser um freio às agressões, aos inimigos, bem depressa todos os bons seriam as suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Então, instinto de conservação, que é uma lei da natureza, quem está dizendo. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa. Interdizer quer dizer proibir. Proibir toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Então, pegando esse trecho aqui do Evangelho, colocando aqui no ensinamento que o André Luiz está passando para nós, dizendo que tinha uma grande construção para se manter o campo da paz, uma muralha de defesa, mantinha-se em defesa, estava defendendo, que é o que Kardec está colocando aqui, do instinto de conservação. Não é se vingar, porque se tem a muralha de defesa, porque vai ter alguém atacando, não é? Porque não precisava. Mas não é se vingar naquele que é atacando, é se defender. Aí é o instinto de conservação, sim. É isso que o Kardec está dizendo aqui, não é? A gente lembra que no livro, né, na Memórias do Suicida, tem um capítulo chamado A Torre de Vigia. E aí a dona Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Camilo Botelho, né, que é o Camilo Cândido, ele relata para a gente que lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré também existe a muralha, também existe as defesas. E só que ali, eu estava lendo, trouxe até para a gente ler um trechinho, ele explica de quem eles vão se defender. O que é um verdadeiro maquinário. O que essas máquinas vão desintegrar. Porque ali a matéria está numa outra vibração. É matéria, mas é em outra vibração. E aí ele fala nesse capítulo, a Torre de Vigia, quem estiver interessado, quando eles quando eles recebem alta das enfermarias, o Camilo e os amigos, né, eles vão começar a conhecer o Instituto Correcional Maria de Nazaré, lá no Vale dos Suicidas. E aí quando eles chegam na Torre de Vigia, eles também se espantam. Para que tanta coisa de defesa, né? Para que tanta arma, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para que tanto instrumento? Não é arma, arma já denota ataque, é instrumento de defesa. Aí eu acho que é um Padre Anselmo que dirige lá a Torre de Vigia, ele fala: nossa, imagine, porque se já está ruim aqui onde o André Luiz está, imagine lá no Vale dos Suicidas. Nossa vigilância há de ser incansável, rigorosa, minuciosa, dada a zona de desordens em que se encontra situada a nossa instância, avizinhando-se da terra, e desta recebendo múltiplos reflexos perturbadores. Das gargantas sinistras, onde se localiza o vale no qual aglomeramos nossos futuros hóspedes. Então vem problema das cavernas, lá onde estão os suicidas, das regiões inferiores, onde prolifera o elemento maldoso proveniente das sociedades terrenas. Então eles se defendem também das vibrações mentais da terra. E das estradas por onde perambulam hordas endurecidas no mal.
eles também se defendem de espíritos que vagam, né, que são endurecidos no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para suas hostes espíritos incautos e inexperientes. Tudo isso sem nomear as ondas malignas, invisíveis, de fluidos e emanações mentais que sobem da terra, engrossando as do invisível inferior, e às quais desta torre damos caça, como faríamos a micróbios endêmicos da peste. Olha só o que o livro Memórias do Suicida nos traz, né? E ele foi escrito antes de Nosso Lar. É que a dona Ivone do Amaral Pereira, ela recebeu a orientação de deixá-lo guardado até que Nosso Lar viesse a lume. Mas, olha só, além, essas defesas não são, no caso aqui do Memórias do Suicida, e acho que também, né, dos umbrais mais inferiores, né, das regiões mais inferiores da Terra, além de defender de espíritos, né, que são endurecidos ainda, dos pensamentos dos suicidas, aqui no caso, mas também eles dão caça, olha a palavra que o instrutor está usando, dão caça aos fluidos e emanações que sobem da terra, engrossando as emanações que já tem lá no local. E dessa torre nós damos caça, como faríamos a micróbios endêmicos da peste. Então, aí ele coloca, por meio dos aparelhamentos que vocês estão vendo, estamos em ligação permanente com o que acontece no Vale dos Suicidas. Aí também, né, então esses instrumentos lá de defesa, eles sabem o que está acontecendo lá nas cavernas, quem é que já está pronto de alguma maneira para ser resgatado, mas eles também defendem, não é, as ondas mentais, as vibrações mentais dos desencarnados endurecidos, dos suicidas que estão totalmente desequilibrados e da Terra. Isso é que eu achei impressionante, né? O quanto, né? Por isso que em Nosso Lar, né, quando André Luiz vai falar da gente da Terra, da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, ele nos fala que os campos de saída da Terra para as esferas superiores foram fechados, porque roupa suja se lava em casa. Ele fala alguma coisa parecida com isso. Porque os nossos pensamentos, eles vão muito longe mesmo, né? Então, e o tempo também está indo muito longe. O tempo também, a gente... mas é porque é interessante, nós, né, lembrando que a gente está estudando. Claro, e se nós estamos estudando e a gente vê a coerência que existe de um relato de um espírito através de uma médium, que é igual ao que outro médium, no caso Chico Xavier e André Luiz, estão relatando. É a mesma coisa. É assim que se formou a doutrina espírita. Isso se chama universalidade do ensino dos espíritos, que foi foi a base, no dizer de Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, uma invasão organizada. E foi a base que Kardec se utilizou para colocar nos livros todas as orientações. Exatamente. Ele não, um espírito falou, ele escreveu. Negativo. Não. Eu não sei como é que esse homem dormia, eu acho que ele não dormia. Não, porque está terminando, mas era a mesma pergunta feita por centenas de médiuns do mundo inteiro e levadas para ele pelo correio. Não tinha zap, gente. O homem não tinha computador, era tudo na mão. E ele selecionando aquilo e os espíritos orientando. Bom, estamos terminando, né, Teresa? Mais um programa? Agradecendo a todos, né, que hoje a gente estudou. Iniciamos o capítulo 16 do livro Os Mensageiros, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, paciência de nos ouvir. E fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, os amigos da CF, os amigos aqui da nossa cidade e de todas as cidades que nos ouvem. Muita paz de Jesus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.